Olá, meu nome é Cíntia, faço o curso de Ciências Biológicas EAD através da UFRN, pelo Polo São Gonçalo do Amarante. E foi nos solicitado que fizéssemos um plano de aula para o ensino médio. Nesta aula, vamos estudar o ecossistema manguezal, que foi o tema que eu escolhi, e compreender sua importância ecológica. Vamos conhecer também como os seres vivos interagem nesse ambiente, quais os fatores que influenciam seu funcionamento e por que sua conservação é tão importante. Então eu inicio com esses estudantes fazendo duas perguntas que vão estimular, né? Onde a gente fala: você sabia que muitas espécies de peixes, crustáceos e outros animais, né, que consumimos passam parte de sua vida nos manguezais? E o que aconteceria se esse ecossistema desaparecesse? Aqui a gente passa pela explicação do que é um ecossistema, que é um conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos não vivos de um ambiente que interagem entre si. Essas interações permitem a circulação de energia e matéria, mantendo o equilíbrio ambiental. Então a gente vê aqui no slide esse ciclo, né, onde cada elemento faz parte, precisa existir e interagir entre eles para que esse ciclo seja completo. E aqui a gente passa já para a definição do que é um manguezal. O manguezal é um exemplo de ecossistema costeiro encontrado na transição entre os ambientes terrestres e marinhos. Aqui a gente passa para os fatores bióticos e abióticos. Fatores bióticos são todos os organismos vivos que compõem um ecossistema. Então, fatores abióticos já passa para os elementos não vivos, como condições físicas e químicas, e ambos interagem entre si, garantindo esse equilíbrio do ambiente, né? Então aqui a gente vê a diferença, né? Cada elemento que compõe cada fator desse. Bióticos, as árvores de mangue, peixes, caranguejos, camarões, aves, bactérias e fungos. E abióticos, água, salinidade, luz solar, temperatura, solo, mares. E passamos para a cadeia alimentar e o fluxo de energia. Nos manguezais, as plantas de mangue são os produtores, pois eles realizam fotossíntese. Os consumidores podem ser caranguejos, peixes, aves. Já os fungos e bactérias atuam como decompositores. Aqui no slide, né, a gente colocou como a energia circula, então vai nesse ciclo, né, começando do sol, o mangue, o ecossistema, o bichinho caranguejo, o peixe, a garça. Então todos eles fazem esse circuito, né, de cadeia alimentar. Passamos então para a ciclagem de nutrientes. Quando folhas, galhos e organismos morrem, fungos e bactérias realizam a decomposição. Esse processo devolve nutrientes ao ambiente, permitindo que as plantas utilizem novamente esses recursos. Relações ecológicas e interações entre os seres vivos. O manguezal, né, é um dos ecossistemas mais eficientes na reciclagem de nutrientes. Relações ecológicas. Essas relações ajudam a manter o equilíbrio ecológico. E os serviços.
ecológicos e seus impactos ambientais. Esses impactos reduzem a biodiversidade e comprometem os serviços prestados pelo manguezal. Então, na parte da predação, peixes e aves alimentam-se de outros animais, a competição, disputa por alimento e espaço. E o mutualismo é com relação dessas duas espécies, de organismos se beneficiando uma da outra. Aqui passa para mais uma vez, na importância dos manguezais, que ele é um berçário para as espécies marinhas, que a gente falou lá no início, na pergunta estimuladora, que devemos proteger esse litoral, onde a gente lembra, por exemplo, do Porto Suape, lá em Pernambuco, onde nas décadas de 80 e 90 houve essa construção desse porto naquele local e não houve um estudo importante, ou simplesmente não houve estudo, e fizeram essa construção em cima de um manguezal. E o que é que a gente tem hoje como consequência? Não vou dizer que aquilo ali foi a causa do aparecimento dos ataques, dos tubarões que acontecem lá nas praias do Recife. Mas ali foi o estopim para que toda essa cadeia se desregulasse, e houvesse esse desequilíbrio, daquele ambiente, e interferiu nas vidas, dos animais daquela região, do que se beneficiavam desse manguezal. E hoje a gente sofre os ataques dos tubarões e aquela população, ou até os visitantes, não podem até usufruir daquelas praias, porque correm o risco de serem atacados pelos tubarões. Então aqui justamente a poluição, que é outra causa, poluição, não só, por exemplo, quando eu falei do Porto Suape, ali eu falei que era um estopim, mas também existe várias situações que fizeram com que houvesse esse desequilíbrio. Então, a poluição, desmatamento, a expansão urbana e as mudanças climáticas, que tanto se fala hoje em dia. Então, a gente conclui que o manguezal é um ecossistema fundamental que possui grande biodiversidade e que presta importantes serviços ambientais. Sua conservação é essencial. E o nosso grande desafio, que eu entrego para esses estudantes, para que eles pesquisem, se aprofundem desse estudo. E coloquei 3 perguntinhas. Existe algum manguezal próximo da sua região? Quais espécies vivem nela? Quais ameaças ela enfrenta? Então, com essas perguntas, eu trago para esses estudantes a proximidade do ambiente que eles moram, para que eles se aprofundem mais sobre a temática, e interajam realmente com a matéria, com o assunto em si. Aqui foram as referências que eu utilizei para a montagem desse trabalho, e fica aqui o meu agradecimento e um até logo.